Hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas têm dúvida: o glúten e a lactose. Mas mais importante, nós vamos também realmente mostrar o que realmente importa quando o assunto é emagrecimento verdadeiro. Chegou a hora da mudança, chegou a hora de colocar um ponto final na luta contra a balança. Doutor Cristiano, o tema da aula de hoje é: preciso retirar o glúten, retirar a lactose para emagrecer? A promessa de emagrecer eliminando o glúten virou moda. Mas será mesmo que retirar o glúten, retirar a lactose é necessário? Como nós acreditamos no emagrecimento inteligente, nós vamos te passar nessa live conhecimento, para que nunca mais você se iluda com um produto ou algo assim. A gente acredita que quando você sabe o que é, para que funciona, como funciona, as coisas vão clarear. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Dr. Cristiano: Dr. Cristiano, me explique o que é glúten. O glúten, Nutri, é uma proteína que tem associada a carboidratos. Por exemplo, o carboidrato do trigo. Não é uma proteína, ela é normal, ela faz parte, ela não é naturalmente danosa para o organismo, maléfica para o organismo, ela é importante, inclusive. A questão que se levantou durante os últimos tempos aí é porque, como essa proteína, quando o trigo tem mais dela na composição, a massa dele fica mais fofa, fica mais agradável para o consumo. Então, houve modificações genéticas para fazer com que o trigo produzisse mais glúten. Um trigo que produz mais glúten, ele costuma ter uma massa, produzir uma farinha que gera uma massa mais agradável ao paladar, uma textura mais agradável. E essa modificação genética fez com que o trigo de hoje tivesse muito mais glúten do que o trigo original. E algumas pessoas têm sensibilidade ao glúten. Esse glúten no intestino pode provocar alguma irritação, uma inflamação, que vai gerar uma repercussão no restante do organismo e pode, sim, ter um fator complicador, por exemplo, no processo de emagrecimento. A questão é que a gente, de repente, ele virou um pilar único para o emagrecimento. Esse que é o problema. Aí a coisa sai da ciência para a moda, quando começa a ser o culpado de todos os males. Então, de repente, o glúten, todo mundo passou a ter intolerância a glúten, de repente ninguém nem sabia o que era glúten. Aí, de uma hora, da noite para o dia, todo mundo passou a ser intolerante ao glúten. Então, isso não é real também. Aí começa o excesso de diagnóstico. O diagnóstico surge, todo mundo passa a ter aquilo. Então, a gente tem que tomar só um cuidado muito grande em não colocar toda a bagagem de um problema que é muito maior que a obesidade em cima de um pilar, glúten. E achar que suspender glúten vai fazer todo mundo emagrecer, porque não vai. Porque muita gente não tem intolerância a glúten. Muita gente tolera bem o glúten. Agora, a pessoa tem um sintoma intestinal lá, porque ela está inflamada, porque ela está obesa. Geralmente é a causa, não é a consequência. Aí ela recebe um diagnóstico de intolerância a glúten, quando muitas vezes não é isso. Então a gente só tem que tomar essa cautela. Existe intolerância a glúten, existe uma doença ainda mais séria, que é a doença celíaca, onde a pessoa não pode ela não pode nem ver sinal de glúten. A intolerância a glúten é uma coisa mais leve. A doença celíaca é algo que tem que ter um diagnóstico muito preciso, porque realmente causa problemas maiores. Como as coisas estão ditas hoje em dia, todo mundo tem intolerância a glúten, vamos tirar glúten que emagrece. Não é bem assim. Então, é esse conhecimento que a gente quer ensinar as pessoas, a não ficarem iludidas com esses apanágios, com essas modinhas do momento, que parece aquele chazinho do momento que emagrece. A gente sabe que você não vai levar a lugar nenhum. Então, é importante que as pessoas saibam inicialmente o que é o glúten. Glúten é uma proteína, na verdade, é uma fração de duas proteínas. E o glúten é diferente dos carboidratos. Você tem o glúten, que a maior parte do glúten está nos carboidratos. Mas não é todos os carboidratos que têm glúten. Então, você tem que entender isso, tá? É o conceito de glúten. O glúten, ele tem que ser restrito para algumas pessoas, ou que têm alergia alimentar, ou que têm sensibilidade ao glúten, ou que têm doença celíaca.
celíaca. E não é grande parte da população, como o doutor Cristiano acabou de dizer. As intolerâncias, sensibilidades e a doença celíaca, que é a responsável por retirada do glúten da alimentação de uma pessoa, não é grande parte das pessoas que tem essa questão. Agora, vamos explicar o que é lactose, doutor Cristiano. A lactose é o açúcar do leite. E este açúcar do leite, assim como o glúten, para algumas pessoas, podem causar intolerância. A intolerância ao glúten e à lactose se tornou um modismo universal. O que nós precisamos colocar é ficar um pouco atentos. Será que não pode ser igual a moda do que não podia comer o ovo e depois pode comer o ovo? A moda do que todo mundo tem que fazer jejum intermitente faz mal? Essas modas têm que tomar muito cuidado, porque realmente existe pessoas com doença celíaca, pessoas com sensibilidade ao glúten, pessoas com alergia ao trigo. São essas 3 questões que são do glúten. E realmente existe pessoas com intolerância à lactose e pessoas com intolerância à caseína do leite. E que essas pessoas têm que retirar o leite da sua alimentação. E tudo bem. Mas isso sempre aconteceu e é um percentual da população. Agora, a grande questão: o que isso tem a ver com a obesidade? A resposta é nada. Sempre existiram pessoas com intolerância ao glúten e intolerância à lactose. E essas pessoas devem se tratar. Mas não é porque ela comeu muito glúten ou que ela tomou muito leite que ela ficou obesa. Então, não será retirando o glúten e a lactose que ela vai emagrecer. Essa história, tem que tirar o glúten para todo mundo, né? Isso aí é um conhecimento raso, né? É um pensamento raso de quem não compreende de verdade o fato. Porque é muito fácil você falar assim, glúten é ruim. Glúten é ruim, vírgula. Glúten é ruim por quê? Por que glúten é ruim? Para quem? O excesso do glúten na alimentação que é o problema. O glúten é uma coisa natural. Isso. Ele é da natureza, o glúten. Como é que pode falar que o glúten é ruim? Uma vez que o ser humano modificou geneticamente, essa modificação é o problema. E ainda assim, diante dessa modificação, a maioria das pessoas vai bem com ela. Então, esse conhecimento raso que faz as pessoas ficarem dando diagnósticos por aí e falando para todo mundo suspender glúten. Por isso que essa falta de profundidade é perigosa. As pessoas acreditam que sabem quando não sabem. Então, isso é muito perigoso, porque elas começam a dar recomendações. Né? Não, você tem que tirar o glúten da dieta. E aí a pessoa acha que aquilo é a solução da vida dela. Não é, porque não tem relação nenhuma com nada que ela está apresentando. E aí, doutor Cristiano, com a moda do glúten e lactose, se tornou vilão, né, de forma generalizada, a indústria disparou o comércio de produtos sem glúten e de produtos sem lactose. Então, você acha que foi por acaso que divulgaram tanto o glúten e a lactose? Olha as gôndolas de supermercado, como é que elas estão lotadas de produtos sem glúten, sem lactose. É marketing, mais uma vez. Hoje as pessoas, doutor, elas julgam precisar de um leite sem lactose. Elas julgam precisar de um pão feito de farinha de arroz. E aí, lembrando, você deixa de comer o seu pão, que tem glúten. Estamos falando para as pessoas que não têm doença celíaca, tá? Ponto final. Então, esse comércio disparou, né? Então, todo mundo agora tem intolerância a glúten, todo mundo tem intolerância à lactose e precisa de comprar um leite de caixinha sem lactose. Precisa de comprar um requeijão sem lactose. Precisa. Todo mundo criou a emergência de comer bolachinha de arroz, de comer pão feito de farinha de arroz, macarrão feito de farinha de arroz. Lembrando que o que vira o jogo do emagrecimento não é se ele é feito de arroz ou de trigo, é o índice glicêmico do alimento. E quando você come aquela bolachinha de arroz branquinha, que não tem gosto de nada, o índice glicêmico é maior do que a de trigo. E aí você está trocando 6 por meia dúzia e gastando muito mais dinheiro. Mas existe um comércio muito grande em cima dos produtos sem glúten e sem lactose. E a grande verdade que nós vamos falar para você hoje é que você não precisa de nenhum produto sem glúten, sem lactose para emagrecer, para ganhar saúde, para desinflamar. A gente não quer que as pessoas fiquem caindo como patinhos nessas conversas fiadas, nessas modinhas que fazem elas acreditarem em coisas que depois elas nem duvidam, elas têm uma certeza absoluta. Não é o glúten mesmo. Agora, nossa, eu tenho que comer sem glúten. E sai recomendando para o vizinho, para Deus e o mundo, né? E viram os doutores do conhecimento.
A gente tem que parar com isso, de engolir as coisas do jeito que elas vêm para a gente. A gente tem que começar a analisar. Vamos raciocinar. Peraí, deixa eu pensar. Vamos pensar, não vão aceitar as coisas assim passivamente e só sair repetindo como papagaio de pirata, porque isso não vai conduzir ao caminho correto. E aí, doutor Cristiano, é incrível como a era da dieta sem glúten, a era do leite sem lactose, do leite desnatado, dos produtos emagrecedores, também a era dos números disparados do diabetes tipo 2, da gordura no fígado, das pessoas mais cansadas, das pessoas com fadiga, da obesidade só está aumentando. Mas como assim, gente? Existem tantos produtos agora, tudo sem glúten, sem lactose, tudo diferente, né? Cadê a salvação da humanidade, hein? Antigamente, ali, as pessoas iam na praia, né? O doutor Cristiano sempre fala muito disso. Era todo mundo magro, mas um magro normal, sabe? Todo mundo comia, todo mundo consumia os alimentos. Eu quero te perguntar, então, o que é que emagrece? O que é o emagrecimento hormonal natural? O que é o emagrecimento hormonal? Para que você emagreça, é de fora? É o glúten? É a lactose? Ou está dentro de nós? Ou está dentro do nosso DNA? Explica um pouquinho sobre essa questão do código da gordura, do código do emagrecimento e também sobre as questões hormonais, né? Você aí que é endocrinologista pode nos falar mais sobre os hormônios, para as pessoas entenderem que é um pouco além do que a gente pensa ali, né? Não é contando caloria, não é pesando o alimento que você vai emagrecer. Porque quando você conta caloria, você desconsidera todo o conjunto de nutrientes do que aquele alimento é constituído. E isso, assim, é um absurdo que não tem tamanho, sabe? Assim, eu fico impressionado como é que essa doutrina vigora desde a década de 60. Implantaram essa doutrina das calorias de forma autoritária, arbitrária, uma comissão de nutrição nos Estados Unidos, baseada em nenhuma ciência, em conhecimento nenhum, resolveu colocar que contagem de caloria define emagrecimento. Tanto não define que as pessoas estão contando calorias desde aquela época e a obesidade só vem aumentando a partir do momento que eles adotaram esse preceito. Quando você pega um alimento, ele não é caloria, até porque aquele alimento pode nem ser utilizado como caloria depois que você ingere. Começa por aí. Mas mesmo que ele fosse, ele é uma composição de diversos elementos. Então ele tem várias vitaminas, vários minerais, nutrientes ou antinutrientes, porque dependendo ele tem antinutriente. Então ele é uma combinação, é algo complexo que você reduz uma contagem calórica. Eu posso ter dois alimentos com a mesma contagem calórica e um alimento tem uma composição que vai fornecer para o meu corpo vários elementos para o emagrecimento e o outro alimento com a mesma composição calórica, que tem uma composição nutricional que vai fornecer para o meu corpo elementos para o ganho de peso, o acúmulo de gordura corporal. Então, como é que eu posso chegar para falar que esses dois alimentos, por ter a mesma caloria, eles vão ter o mesmo efeito no emagrecimento? Um engorda e o outro emagrece. E não é só um alimento, é a combinação deles. Porque quando eles se combinam, é como se fosse uma química, uma engrenagem que você vai montando e vai gerando um resultado final. Então, quando a gente fala em emagrecimento hormonal, e aqui é o que a gente fala, a gente está indo realmente no que controla o ganho de peso ou o emagrecimento. No nosso corpo, quem é que manda? Quando você vai numa empresa, que você quer resolver uma coisa, por exemplo, eu vou numa empresa, eu preciso resolver um assunto que está pendente naquela empresa. Quem é a melhor pessoa para conversar naquela empresa? Os diretores, não é? Quem que tem poder de decisão? Né? Resolver a raiz do problema, né, doutor? Exatamente. Quem que manda no corpo? São os hormônios. São os hormônios que decidem todas as funções do nosso corpo. Só que os nossos hormônios, eles não são coisas paradas, estáticas. Eles são influenciados. Eles interagem com os alimentos. Mas eles não interagem com as calorias dos alimentos. Eles interagem com a composição nutricional dos alimentos. São esses nutrientes que, quando entram no seu corpo, vão ou ativar determinados hormônios ou inativar determinados hormônios. Estimular alguns hormônios, desestimular outros. E nós temos hormônios que geram, vamos falar de uma forma mais simplista, que é uma cadeia complexa, mas tem hormônios que vão fazer você engordar e tem hormônios que vão fazer você emagrecer. E todos nós temos os dois grupos de hormônios. Quem é magro e quem é obeso tem hormônios que engordam e tem hormônios que emagrecem. Mas por que o magro está magro e quem está acima do peso está acima do peso?
Porque o magro está predominando nele os hormônios emagrecedores. E aquele que está acumulando gordura corporal está predominando nele os hormônios engordadores, vamos falar assim, vamos usar essa palavra. Os hormônios que são estimuladores de gordura corporal. Só que a gente pode controlar isso, nós não estamos à deriva disso, nós não estamos reféns desses hormônios. Nós podemos conversar com eles e fazer com que eles trabalhem a nosso favor, né? No caso do emagrecimento, para emagrecer. Então, quando você fala em caloria, você ignorou completamente todo esse mecanismo. Então, um alimento pode ser calórico e emagrecer. E pode ser zero caloria. Não estou falando baixa caloria, não. Estou falando zero. E engordar muito. Porque ele pode estimular hormônios acumuladores de gordura. Então, cuidado com essa história de contagem calórica. Isso aí é uma coisa que não faz sentido científico em nenhum aspecto. Por isso que aqui o emagrecimento hormonal ele se torna até mais simples. Vamos fazer um exercício de experimentação aqui. Anos 70, foto de qualquer praia no Brasil. Todo mundo magrinho. Muito difícil você pegar uma pessoa que está acima do peso. E eu pergunto, naquela época as pessoas se preocupavam em pesar alimentos e contar calorias? Ninguém nem lembrava que isso existia, se sabia que existia, nem se falava nisso. Hoje, que todo mundo fala de caloria, de pesar alimento, tá aí, ó, índices alarmantes de obesidade. Então, assim, a gente tem que começar a raciocinar. As pessoas falam, mas eu estou obeso porque eu estou com problema na tireoide. Gente, problema na tireoide sempre existiu, desde que a humanidade existe. Hipotireoidismo sempre existiu. As pessoas, inclusive, antigamente nem tratavam, porque nem ficavam sabendo, né? Pior ainda nem tratava. E mesmo assim, e por isso havia obesidade antigamente? Não. Então a gente tem que começar a se perguntar. Não é que não haja influência. É claro, a tireoide, inclusive, produz hormônios que têm a ver com o metabolismo. Mas não é do jeito que a gente pensa. Não é porque está com hipotireoidismo que está acima do peso. Muitas vezes é até o contrário. É porque está acima do peso, porque engordou, que a tireoide entrou em disfunção. E as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então a gente começa a ver os alimentos como chaves que vão interagir com os nossos hormônios e estimular ou hormônios que vão acumular gordura no corpo ou estimular hormônios que vão estimular a queima de gordura no corpo, gerando energia. Um alimento que sozinho ele pode engordar, em combinação ele pode emagrecer. Num horário X, ele pode engordar, num horário Y, ele pode te ajudar a emagrecer. Então, olha como que é lindo essa orquestra. Aí a gente sai daquela linha retilínea de uma contagem calórica simplista, que não significa nada, que não leva ninguém a nada, e nós vamos explicar que contagem calórica leva a baixa de metabolismo, ela é antitermogênica, geralmente, que você reduz em 30% as calorias, o teu metabolismo cai em 60%, a conta não fecha, então a pessoa até perde um peso inicialmente, depois ela engorda tudo de novo. Glúten e lactose não tem definitivamente nada a ver com emagrecimento. O que tem a ver é o índice glicêmico e a interação com os hormônios. E para você descobrir mais profundamente, é só acompanhar um passo de cada vez.